Olá, esta é a aula 1 do curso básico de redação Expressões Auxiliares da Escrita. A aula será sobre o texto e as suas propriedades. Sejam todos muito bem-vindos. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra. E te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível que lhe deres, trouxeste a chave? Nós vamos começar falando sobre o nosso objeto de estudo, que é o texto. Mas antes disso, é preciso levar em consideração o que é o processo de escrever e por que escrevemos, já que essa concepção é que vai definir como será a prática da escrita. O que eu quero dizer é que se a ideia que se tem sobre a escrita é somente aquela que reúne letras e palavras para formar frases, essa escrita não será tão desenvolvida e elaborada assim. Porque escrever é uma ação, é algo que queremos fazer para gerar um determinado resultado e que envolve necessariamente uma relação entre nós, sujeitos da escrita, e outros sujeitos. Vejam por meio dessa seta. Ela mostra que a interação e a cooperação sempre acontece para que a escrita ocorra. Nós escrevemos porque temos necessidades e intenções a cumprir. E é por meio dessas necessidades e intenções, e também por meio da relação com outros sujeitos, que a escrita se define. Sem isso, não conseguiríamos definir como seriam as frases, as palavras, os parágrafos e a maneira de nos expressar. Essa relação de interação com outros sujeitos para cumprir necessidades e intenções está inserida em um contexto sempre, em situações comunicativas. Esse contexto também facilita a definição de como o texto se organiza e das suas características principais. Portanto, temos que ter muita clareza que toda vez que escrevemos, produzimos atos de linguagem e que esses atos são os textos. Digo isso porque todas as vezes que nos comunicamos, estamos produzindo texto. Toda vez que falamos com alguém, seja por uma mensagem de texto, seja por um telefonema, estamos nos comunicando por meio de textos. Há uma organização naquilo que dizemos, há um modo certo de dizer, há também uma finalidade a se cumprir. O mesmo vale para os textos escritos. A diferença é que sabemos que existem segmentos, no caso, palavras, frases e parágrafos, que seguem essa organização, de modo a cumprir a finalidade do texto e a comunicação. Portanto, mais do que pegar uma folha em branco e expor quaisquer ideias, a escrita precisa de um processo que envolve um planejamento dessas ideias, de como elas vão ser expostas e organizadas, encadeadas, depois, uma reflexão sobre esse processo e, por vezes, até uma revisão daquilo que se escreve, para que a ação seja de fato cumprida. A respeito disso, Luiz Antônio Marcuschi coloca que o texto não é uma unidade virtual, e sim concreta e atual. Não é uma simples sequência coerente de sentenças, e sim uma coerência comunicativa. Das propriedades que definem um texto, temos primeiramente essa relação com outros sujeitos e outros textos, já que a escrita é um ato interacional e cooperativo. A relação com outros sujeitos nomeamos interlocução e com outros textos, intertextualidade. O conteúdo informativo relevante é também uma importante propriedade que define um texto.
Isso porque o texto é tematicamente orientado. Há sempre algo que é exposto e esse tema progride ao longo do texto. E, por fim, uma importante propriedade do texto é a unidade entre os segmentos que o compõem. É em relação a isso que o Manual de Expressões Auxiliares da Escrita oferece subsídios para que possamos desenvolver essa unidade. Sobre esse ponto, temos que ter muita clareza que os segmentos do texto são palavras, frases e parágrafos que estão em unidade, sempre. O encadeamento ocorre por meio de recursos de coesão. Esses recursos são as ditas expressões e as relações estabelecidas por elas. Isso é que garante a sequência do texto e, consequentemente, a sua unidade. Essa unidade também envolve um encadeamento de sentido, não só o encadeamento sequencial. As expressões e as relações estabelecidas por elas contribuem para isso. Juntamente, é claro, com elementos da situação comunicativa, que possibilitam o que chamamos de coerência dentro do texto. Juntamente com a coesão, a coerência garante a unidade. Os textos se concretizam em tipos e gêneros textuais. Comecemos a falar sobre o tipo textual. Podemos entender tipo como o jeito de se escrever, ou seja, as características linguísticas que aparecem no texto. A exemplo dos aspectos lexicais, isto é, as palavras que escolhemos, as sequências sintáticas que definimos como presentes naquele texto, variações de tempos verbais, entre outras. Comecemos a falar sobre o tipo narrativo. O texto de tipo narrativo é aquele que, por definição, conta um acontecimento que se desenrola em uma sequência temporal. Vejamos o exemplo. Quando eu era criança, costumava passar as férias no sítio dos meus avós. Vejam que há marcações temporais do acontecimento, ou melhor dizendo, da situação narrada, e que essa situação envolve a pessoa que narra. Essas marcas de primeira pessoa e essas marcas temporais são definidoras do tipo narrativo. Já o tipo descritivo detalha algo. No caso, temos um detalhamento de um espaço. O sítio dos meus avós era espaçoso, cheio de árvores e animais. Já o tipo injuntivo envolve orientações, instruções ou mesmo pedidos e ordens. Nesse caso, temos a instrução de como chegar a algum lugar. Para chegar ao sítio, pegue a rodovia Presidente Dutra e siga em direção lá. A marca linguística definidora desse tipo, no exemplo, é o modo imperativo dos verbos apresentados. Há também o tipo expositivo, que expõe, como o próprio nome já diz, de modo objetivo uma determinada informação. Vejamos o exemplo. Viajar significa percorrer um determinado espaço, visitar algum lugar. Por sua vez, o tipo dissertativo não só expõe, como também detalha aspectos a respeito do tema, dando, muitas vezes, uma opinião ou fazendo uma análise a respeito desse tema. Vejamos o exemplo. O hábito de viajar em família para lugares nos quais se tem contato com a natureza era bastante comum há algumas décadas, o que era muito benéfico para o desenvolvimento das crianças. Hoje, entretanto, todos esses tipos textuais se concretizam em uma outra noção que é a de gênero textual. O gênero é um modelo mais ou menos estável de texto
que circula em um meio social para cumprir um dado propósito comunicativo. É, portanto, a realização concreta do texto. Toda vez que nós nos deparamos com textos no nosso cotidiano, nós nos deparamos com gêneros textuais. Cada um deles possui uma forma composicional, isto é, características que definem esse gênero. Vamos ver um exemplo. Nós temos, no nosso conhecimento de mundo, um modelo de carta que conhecemos. A carta serve para se comunicar com alguém que não está próximo de você, e para isso envolve certas características que conhecemos como sendo desse gênero. Por exemplo, a data, o local, o nome da pessoa com quem você fala nessa carta, um corpo do texto que envolve necessariamente informações relevantes que queiram ser transmitidas a essa pessoa, e além disso, uma despedida, também a assinatura daquele que envia a carta. Podemos observar nesta carta aqui que esse modelo se concretiza. Exatamente, temos um cabeçalho com a data e o local de onde se escreve, o vocativo, correspondente à pessoa para quem se escreve, o corpo do texto e, por fim, a assinatura daquele que envia a carta. É um modelo estável de carta pessoal. Porém, esse mesmo modelo não se repete quando pensamos, por exemplo, numa carta de reclamação, que enviamos quando pedimos algo ou compramos algo que não chega da maneira como esperado. Essa carta de reclamação terá outras informações e outras características definidoras do gênero, como, por exemplo, uma argumentação contendo detalhamento a respeito daquilo sobre o qual se reclama. O mesmo vale se formos pensar, por exemplo, numa carta do leitor, cujo corpo do texto vai envolver uma argumentação com opiniões a respeito de outro texto ou de um determinado assunto. Essa carta vai ser destinada a uma instituição, por vezes uma revista, um jornal, um blog, e envolve, portanto, mais formalidade. Vejam, então, que existe um certo modelo de carta conhecido pela maior parte das pessoas, mas que esse modelo pode se modificar a partir do momento em que se define o sujeito para quem você vai escrever, o que você vai escrever e qual é a finalidade do seu texto. Vejamos aqui esse exemplo de carta pessoal pensando no modelo de texto que conhecemos. Papai, como você me pediu para lhe escrever, escrevo-lhe agora. Tudo vai bem aqui. Espero que aí esteja também. Você me pediu para contar a você o que se passa aqui pela carta. Pois aí vai o diário. Dia 1. No dia em que cheguei aqui, logo comecei a atirar de tiradeira numa caixa de marimbondos. Dia 2. Esqueci-me o que se passou. Dia 3. Nesse dia lembrei-me muito da Cristiana que fazia anos e peço a você para dar um abraço nela por mim. Fale com ela que está ficando uma mocinha. Mas voltemos ao diário. Dia 4. Fui à missa com a vovó e depois ao curral falar com o seu Pimenta para selar os cavalos para amanhã às 8 horas. Ricardo chegou e esqueci-me o que se passou à tarde. Dia 5. Acordamos e fomos ao curral para montar os cavalos. O cavalo em que montamos estava ferido. Depois almoçamos e começamos a brincar de flechas. Hoje, Bruno está há 5 dias sem tomar banho. Vovó disse que se ele não tomar hoje, não sabe o que fará com ele. Diga isso à mamãe, não se esqueça. Lembranças a ela, a você e a Cristiana, do André. Observamos que há aqui uma relação de proximidade entre a pessoa que escreve e o leitor da carta. Isso desde o vocativo utilizado, papai.
Ao longo da carta, observamos que há uma necessidade, uma intenção por parte desses sujeitos. A do pai, de saber notícias sobre o filho, e a do filho, de informar o pai conforme solicitado. Essas informações são ainda compartilhadas entre os dois em função de um conhecimento também compartilhado. Vejam que o menino passa as férias na casa da avó e que quer transmitir as informações de cada dia ao seu pai. Para isso, existe uma organização em dias, que se assemelha ao diário, justamente como o menino informa. Dia 1, dia 2, dia 3 e assim sucessivamente. Desse modo, vemos uma semelhança, uma aproximação entre o gênero carta e o gênero diário. Há ainda uma proximidade com outro gênero que conhecemos, o gênero crônica, que fala sobre o cotidiano e que pode, inclusive, narrar situações de proximidade com o leitor, assim como vemos aqui. Vamos agora a um resumo da nossa aula. Começamos falando sobre o nosso objeto de estudo, o texto. Falamos sobre o processo de escrever, que é uma ação, e sobre as propriedades definidoras do texto. Uma das mais importantes, que detalharemos ao longo do nosso curso, assim como é feito no livro Expressões Auxiliares da Escrita, é a unidade do texto. Também falamos que um mesmo texto pode se valer de mais de um tipo textual. Que um mesmo modelo de texto, como carta, pode ter vários propósitos comunicativos e, com isso, compor gêneros diferentes, como carta do leitor, carta de reclamação, carta aberta, entre outros. Vimos ainda que os gêneros são mais ou menos estáveis. Exemplo disso é que há cartas semelhantes a crônicas ou a diários. E, por fim, aprendemos que ler, analisar textos e escrevê-los são processos que exigem a identificação de tipos e gêneros textuais. E as expressões auxiliares da escrita são ferramentas essenciais no desenvolvimento desses processos. Essas são as nossas referências. E não se esqueça, ao adquirir um exemplar de Expressões Auxiliares da Escrita, Manual de Consulta e Prática, por meio do link indicado, ganha-se também acesso ao material de todas as aulas, bem como a exercícios adicionais que permitem a prática de uma escrita mais elaborada. Não deixe de adquirir o seu.